Olá, quero começar agradecendo a organização do Congresso pela oportunidade e dizer da minha alegria em poder compartilhar aqui um pouco do que nós temos estudado e vivido na prática profissional. Eu me chamo Mequi Lima, eu sou farmacêutica clínica no Hospital Adventista de Manaus e tenho formação em saúde pública e mestrado em imunologia básica e aplicada. Hoje eu vou apresentar o tema vacinação contra a Covid-19 e a população idosa, ciência e fé para uma reflexão ética através de uma corte nacional. E eu quero começar lançando a questão que norteou esse estudo. E a pergunta é: a vacinação contra a Covid-19 realmente aumentou a sobrevida de idosos hospitalizados no Brasil? E mais, como esses resultados eles podem dialogar com a fé cristã, especialmente diante das narrativas conspiratórias? Então, através disso, nós vamos buscar responder essa pergunta ao longo desse trabalho, né? E não é novidade que a pandemia, ela foi uma crise global e os mais atingidos foram os idosos, né? Porque neles se concentraram as maiores taxas de hospitalização e mortalidade. E esse grupo, ele é o mais vulnerável de forma natural, né? Tanto pelas comorbidades, quanto pela queda da resposta imunológica associada mesmo ao envelhecimento. E diante desse cenário, a vacinação ela se consolidou como a principal medida de prevenção mundial. Houve uma tentativa gigantesca, né, de resolver esse problema. E mesmo com as vacinas disponíveis, nós tivemos que parte da população idosa ela resistiu a se vacinar e muitas vezes influenciada por medo, pela desinformação e pelas crenças religiosas. E entre as narrativas, as que eram muito comuns nós ouvirmos, né, é que a vacina é a marca da besta, a vacina altera o DNA humano, e também ouvimos que faz parte de um plano de controle mundial. E diante disso, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar a efetividade da vacina contra a Covid-19 na sobrevida de idosos hospitalizados no Brasil entre 2021 e 2022 e, além disso, discutir como esses dados podem dialogar com a comunidade de fé frente às narrativas conspiratórias. E o nosso estudo ele trata-se de uma corte retrospectiva nacional, utilizando os dados do CIVEP-Gripe de 2021 a 2022, e nós incluímos todos os pacientes com 60 anos ou mais que foram hospitalizados por Covid-19, com desfecho principal de mortalidade hospitalar em até 90 dias, e também realizamos uma análise documental de declarações oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, além de textos de Ellen White sobre ciência, prevenção e preservação da vida. Neste estudo foram incluídos todos os indivíduos hospitalizados por Covid-19 que estavam devidamente registrados e com documentação adequada. E essa base ela nos permitiu trabalhar com um número robusto de pacientes, garantindo maior confiabilidade na análise dos nossos resultados. Nesse estudo, nós trabalhamos com dois tipos de variáveis, né, tanto contínuas e categóricas, e para a parte estatística, nós utilizamos métodos importantíssimos dentro do estudo de sobrevivência, que foi o método de Kaplan-Meier, o modelo de riscos proporcionais de Cox e também a regressão de Poisson. Aqui, nos nossos resultados, nós apresentamos as características clínicas e demográficas da população estudada, então usando o modelo de Strobe, e a partir do nosso banco de dados, inicialmente nós identificamos mais de 1,3 milhão de registros de casos confirmados de Covid-19, e após triagem e todas as exclusões necessárias da etapa do Strobe, né, nós chegamos à nossa amostra de interesse, que foram idosos com 60 anos ou mais, tendo aí um banco de dados de 411 mil idosos com registros complexos. E dentro desse grupo, nós dividimos em dois, né, que eram os imunizados, que foram aproximadamente 267 mil, e os não imunizados, em torno de 144 mil. Esse foi o universo analisado do nosso estudo. Como resultado, nós vimos aqui nesse quadro a comparação direta da mortalidade entre os idosos não vacinados e vacinados. E nós temos aqui que a mortalidade global foi de 43,9%, mas quando nós olhamos separadamente, essa diferença é muito expressiva. Então, assim, os não vacinados, a mortalidade chegou a 50,2%, enquanto que os vacinados foi de 40,5%.
E esses dados eles já começam a reforçar que a imunização ela tem um impacto real na sobrevida. Nesse outro quadro, nós temos os resultados da análise ajustada, considerando a idade, sexo e comorbidade, e vimos, como esperado, que a idade avançada e a presença de comorbidades, elas aumentam significativamente o risco de mortalidade. E da mesma forma, o sexo masculino, ele apresentou um risco maior em comparação ao sexo feminino. E o dado que nós notamos aqui e consideramos como o mais importante e a vacinação é que os idosos imunizados eles tiveram uma redução de 26% do risco de morte e ao mesmo tempo apresentaram um aumento de 19% na sobrevida. Nesse outro quadro, nós vimos também o impacto dos diferentes esquemas vacinais na sobrevida dos idosos hospitalizados. E aqui fica claro que todos os esquemas analisados, eles conferiram proteção significativa, mas o dado mais interessante aqui nessa tabela é o esquema heterólogo, ou seja, aquela pessoa que tomou, aquele idoso que tomou Coronavac e depois teve a dose de reforço com a Pfizer, apresentou um melhor resultado com o risco de morte diminuído, né, de 0,57 equivalente a 43%. Então, mostrando aí a maior redução do risco de mortalidade hospitalar. Para reforçar esses resultados, nós analisamos as curvas de sobrevida dos idosos hospitalizados e nos dois gráficos, tanto no de Kaplan-Meier quanto o de Cox, apresentados nessas duas imagens, né, que nós temos paralelas. Então, nós tivemos uma sobrevida onde os imunizados tiveram um resultado muito melhor do que os não imunizados, né? Os imunizados na linha azul e os não imunizados aí na linha vermelha. E essa diferença ela vem se mantendo, mostrando que a vacinação ela esteve consistentemente associada a uma redução do risco de morte e aí ao longo de 90 dias, né? Como a gente está acompanhando. E a mensagem que nós temos aqui é que a vacina ela protege e aumenta as chances de sobrevida. E para contextualizar, nós fizemos comparação com alguns estudos nacionais e internacionais, temos aí estudos de Israel, Coreia, Estados Unidos, e eles também conseguiram mostrar reduções expressivas, né, dessa mortalidade em idosos, chegando a 90%. E depois de apresentar esses resultados, eu gostaria de trazer essa reflexão mais ampla de caráter ético e também espiritual, que primeiro, os dados eles mostraram benefícios concretos de vacinação, com essa redução significativa de morte, né, entre os idosos, mas sabemos que ainda hoje, né, essa hesitação relacionada à vacina, que muitas vezes é influenciada por narrativas religiosas, como a associação equivocada da vacina, por exemplo, é chamada marca da besta, né? E esse fenômeno ele não é exclusivo no Brasil, acontece em outros lugares do mundo também. E diante disso, nós precisamos reafirmar que ciência e espiritualidade, elas podem se complementar. E Ellen White, ela descreve que preservar a saúde é um dever cristão. Assim, vacinar-se deve ser entendido como um ato de cuidado integral em harmonia com a fé. Por fim, é importante lembrar do impacto comunitário. Então, a decisão individual, né, de não se vacinar, ela vai afetar pessoas próximas, como seus familiares, igrejas, instituições, enfim, e esses dados eles podem fortalecer o diálogo consciente e respeitoso entre líderes religiosos e profissionais de saúde, então aproximando aí fé e ciência em favor da vida, né? E para concluir, os resultados do estudo eles afirmam então essa redução da mortalidade no grupo dos idosos no Brasil e mostram que há uma maior sobrevida em comparação dos vacinados contra os não vacinados, né? E esse efeito positivo pode ainda ser mais expressivo quando a gente considera, então, o esquema de reforço. Então, essa análise, ela reforça a importância da imunização não apenas como estratégia individual de proteção, mas também como uma medida coletiva de preservação da vida. E aqui eu gostaria de destacar que quando a ciência e a fé elas caminham juntas, nós podemos enxergar a vacinação não como uma ameaça, mas como uma expressão prática do cuidado integral que preserva vidas e fortalece comunidades. E, por fim, destacar que para as comunidades de fé, esses dados representam uma oportunidade valiosa, né, de repensar preconceito, desconstruir teorias e associar a vacinação, por exemplo, a elementos proféticos sem respaldo nenhum, né? Então, ao invés de enxergar a ciência como inimiga da fé, a gente pode criar esse diálogo e
viver, né, essa expressão prática de cuidado, responsabilidade e amor ao próximo. E por fim, eu gostaria de encerrar dizendo que ciência e fé, longe de se contradizerem, podem dialogar em favor da vida e da proteção coletiva, e decidir vacinar-se é um ato que transcende a escolha individual e alcança o princípio bíblico do cuidado com o próximo. Então, fortalece o compromisso cristão de preservar a saúde e a vida em comunidade. Então, aqui são as minhas referências, os meus agradecimentos e os meus contatos. Muito obrigada e até a próxima.